Estado laico. Predomina na educação brasileira uma visão de Estado laico como Estado materialista. Desta forma, nós vamos ter uma forte influência dessa visão materialista na educação infantil, na pré-escola. Exatamente na fase da formação dos valores, formação do caráter, a própria educação põe para fora essa questão, considerando que o Estado é materialista e qualquer questão ligada a valores, que de certa forma se vincula ao aspecto da religião, deve estar fora. Tem que separar o Estado da religião. E essa interpretação é bastante nefasta. Por isso, necessitamos entender um pouco melhor o que significa Estado laico. E chamo você para assistir a esse vídeo. O Brasil é um Estado laico, isso faz parte, então, da Constituição brasileira, ao mesmo tempo que 92% da população tem uma religião. E vamos verificar também que o que é o Estado laico? Nenhuma religião tem prioridade sobre a outra e que o Estado, então, não pode apoiar nem impedir as práticas religiosas em nosso país. Esse é o sentido dado ao Estado laico na nossa Constituição. Vamos dar sequência aqui. Veja agora o que acontecia na Idade Média. O poder da igreja. A igreja ela tinha um poder absoluto, ela realmente submetia os senhores feudais, né, ao poder de Roma. Então, a igreja acabou misturando essa questão da fé com a questão do poder praticamente em toda a Europa. E algo inacreditável aconteceu também com Roma. Com essa Santa Inquisição, em 1184, Roma parte para uma guerra contra exatamente os cátaros na França. E aí matam todos os cátaros praticamente. E quem eram os cátaros na França? Eram as pessoas altamente religiosas, com sentido forte de fé, vinculado a Cristo, aos ensinamentos cristãos, mas não eram submetidos a Roma. Então, o que Roma fez? Não é? Simplesmente perseguiu os cátaros. Algo sem sentido. Mas vamos verificar também que os alquimistas também, que eram pessoas que buscavam transformar chumbo em ouro, ou seja, ego em self, que é a grande sentido de transformação humana, que é o indivíduo religar com a sua essência. Eles atuavam de forma escondida, porque seriam perseguidos pela igreja. Isso aconteceu com todos aqueles da gnose que pensavam em essência humana sem se submeter a Roma. E aí vamos verificar, a partir de uma pessoa que é da própria Inquisição, Juan Antônio Lorente, que foi secretário da Inquisição, ele afirmou que só na Espanha estiveram 300 mil vítimas queimadas na fogueira. Isso mostra a questão da pressão da igreja para que todos seguissem seus dogmas, o seu modelo, né, e não saísse fora desse caminho. Algo do qual eu estou totalmente envolvido, essa figura da direita sobre as missões jesuíticas dos Guaranis, é de um livro que eu escrevi, que está escrito em diversos idiomas. Ele trata de quê? Nós tivemos a vinda dos padres para o Brasil, os jesuítas, e eles desenvolveram um projeto vinculados aos Guaranis. A partir de Assunção, no Paraguai, eles começam a formar reduções no sul do Paranapanema, ao norte de Londrina, e reúne os índios ali para que os bandeirantes não os levassem como escravos. E do lado espanhol, depois nós vamos verificar, também para evitar que os encomendeiros fizessem o mesmo que os bandeirantes. Mas os bandeirantes vinham, queimavam as cidades e levavam os índios a si mesmo. E só depois, com autorização do governo espanhol, para que as missões usassem armas de fogo, foi possível as missões construir cidades em pedra, e aí com um exército muito grande de índios, acabou que eles enfrentavam esses encomendeiros e bandeirantes,
e eles passaram a ter supremacia na guerra. E, dessa forma, cresceram as cidades. Foram 30 cidades. E, durante 150 anos, 150 mil índios nesse projeto. Foi o maior projeto social das Américas. No entanto, com essa ideia de Estado laico, Marquês de Pombal, de Portugal, vem e expulsa os jesuítas do nosso país. Você pensa bem, um projeto fantástico, segundo Voltaire e Montesquieu, era o resgate do humanismo na Terra. Eles são expulsos e acabam as missões ficando à deriva e vão desaparecer em função de um ato de governo contra a questão laica, né? No sentido de que a religião não pode estar vinculado ao Estado. Esse é um tipo de interpretação que nós consideramos errônea, não é? Uma coisa é estar separado do Estado, mas haver o respeito mútuo, né? O Estado respeitar o trabalho da religião e principalmente o trabalho das escolas que desejam atuar com base em valores. Veja, então, a independência dos Estados Unidos. Eu quero marcar aqui que a França, que era rival da Inglaterra, contribui com os Estados Unidos na sua independência. Nasce já um Estado laico, e, no entanto, se você pegar a nota de $1, vai estar escrito lá que em Deus nós acreditamos. Então, num país que é laico, na nota de $1 está escrito em Deus nós acreditamos. Veja que nessa revolução, né, da independência dos Estados Unidos, temos algumas pessoas, como Benjamin Franklin, que vai atuar muito próximo da Revolução Francesa. Temos aqui Benjamin Franklin, por sinal, ele está na nota de $100 dos Estados Unidos, né? Ele foi embaixador dos Estados Unidos na França, líder da maçonaria no período da Revolução Francesa. Então, pouco se comenta sobre isso, mas sabemos que a Revolução Francesa, com forte influência, né, dos Illuminatis, os Illuminatis praticamente lideravam a Revolução Francesa. Sabemos que os Illuminatis foram também estruturados a partir dos bancos, né? Embora tivesse aquela imagem religiosa, mas, na verdade, eles procuravam o poder, né? Essa era a questão vital. Então, Benjamin Franklin está na França, na época da Revolução Francesa, vinculado, então, à maçonaria. E é muito interessante esse fato, porque é nessa Revolução Francesa que vem oficializar realmente essa questão de Estado laico. Temos aí, em 1789, então, a Revolução Francesa, onde, a partir de Rousseau, vamos ter um direcionamento político para que o governo pense em liberdade, igualdade e fraternidade. 3 elementos que precisam andar de mãos dadas. Mas também foi aí que surgiu a questão de tirar, né, os privilégios dos religiosos e dos aristocratas, né? E aí houve a proposta de separar totalmente o Estado da religião. E o que acontece no Império aqui no Brasil, né? Durante o Império, o governo brasileiro ele é ligado à Igreja Católica, é fortemente ligado. Dessa forma, se alguém que não fosse católico quisesse criar uma igreja numa área pública, não seria possível. Somente a Igreja Católica poderia ter cultos oficiais em aberto para a população. Então, o regime republicano assume o Estado laico em 15 de novembro de 1889, né? Destacando que o Estado laico não é um Estado ateu, né? E negaria a Deus. Não, não é isso, né? Então, o Estado laico garante a liberdade religiosa e protege seus cidadãos contra eventuais ataques às suas crenças, não é? Então, é muito importante entender que no mundo, praticamente a totalidade das pessoas são religiosas, uma parte significativa também não tem uma religião, mas tem o lado espiritual, e, na verdade, os ateus são quase zero em todo o mundo. Isso para entender que, politicamente, seria impossível alguém falar eu tenho um Estado laico com um povo totalmente religioso ou espiritualista. Então, nós temos as religiões dogmáticas que falam para a mente, né? Sua base são os dogmas, né?
Então, separam, na verdade, Deus do indivíduo, né? Coloque Deus é salvação e cada um segundo a sua fé. Mas você tem as religiões não dogmáticas, que falam ao coração do indivíduo. Quando eu falo de coração, não é o órgão físico, o coração, é a questão da consciência do indivíduo, né? Onde o indivíduo entende que Deus está dentro dele, né? Então, há um esforço do indivíduo para buscar sua salvação. Então, cada um, segundo, como Cristo já dizia, a cada um segundo as suas obras, a sua ação para se aperfeiçoar e crescer como espírito, né? Pensando, inclusive, numa nova existência do outro lado. Fechando esse assunto do Estado laico, então queremos reforçar. Essa é uma questão vital que, infelizmente, agride a educação brasileira, por um interesse de distorção dos conteúdos. Estado laico, primeiro, não é um Estado ateu. Ele separa o Estado da religião e respeita e protege todas as religiões. A predominância dos autores materialistas na educação, né? Há uma predominância. Se você pegar Vygotsky, Vallon, Leontiev, Luria, são ateus e predominam na educação brasileira. E, no entanto, você tem no Brasil 4% de ateus. Como se explica isso? Que a educação brasileira tem adotado essa perversão em relação a este conceito e acaba desenvolvendo um nível de intolerância para as escolas que agem com valores, né? E reforçando também que no mundo 2,3% da população descreve-se como ateia, 11,9% descreve-se sem religião. Se nós pegarmos, por exemplo, a Rússia, que hoje tem mais pessoas religiosas ou espiritualistas que Estados Unidos, em termos de percentagem da população, um país que veio como também controlado dentro da União Soviética como Estado materialista, hoje nós temos o povo espiritualista e religioso. Então, é muito importante que a gente tenha essa concepção para não deixar que a gente seja contaminado com materialismo em nossas escolas infantis, pré-escola, momento de formação do caráter, que vai do 0 aos 7 anos. Era essa a mensagem que nós tínhamos hoje para todos. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo.